Fala, jogador, estamos aqui para mais um episódio. O Samir tá de volta, meu parceiro. E aí, como é que tá aí? 100% ainda não, mas uns 40, 50 estão aí. Tá mais ou menos, né? É. Importante que voltou aí, cara. Tava com saudade de você, bicho. O David tava o David tá ligado, né? Saiu 10 e entrou 20. O 10-10, o garoto aí é fera. Mas é isso aí, estamos aqui mais uma vez pra gente falar de futebol. Dessa vez um papo bem diferente, né? Um papo legal hoje, cara, assim. Antes de começar aqui, a gente trocou uma ideia legal. Altas histórias, né? Altas histórias boas aqui. Eu vou deixar, como tu tá voltando agora, passar um tempo sem trabalhar, eu vou deixar tu tocar hoje aí. Manda bala aí. Então vamos que o homem tá com moral, né? Tá. Apresentar aí o nosso convidado, Alcides Araújo, né? O treinador do Floresta Sub-14 e 15. Então já vamos começar falando O cara tá na final, né? Na final, pô, tá com moral, né? Copa Manjadinho Sub-14 ontem. Foi ontem, né, o jogo? O jogo contra o Ceará, lá no CT do Fortaleza, e o Floresta classificou. Então, como é que tá a expectativa pra final e como é a sensação de já chegar com essa categoria na final de uma competição tão importante? Primeiro, boa noite, né? Um prazer estar aqui com vocês. Um podcast que traz várias personalidades do futebol cearense e também mundial, né? O caso do Dunga tá aqui. Então, com moral, hein? Sentado na cadeira do homem. Tá bem. Tô bem. Cara, é assim, com relação a gente tá aí nas finais, né? Porra, é muito feliz, cara. A gente sabe que o trabalho é muito difícil, né? A gente pega jogadores da peneira lá do Dia Primeiro, que vocês conhecem. Conhecido, e Floresta. A gente consegue... O Dia Primeiro é conhecido no estado como Dia do Floresta. É isso, é o Dia do Floresta, né? E a gente consegue, né, cara, pegar jogadores crus, né, que às vezes são dispensados de outros clubes, e a gente consegue fazer uma equipe potencializada, forte, né? Potencializa os meninos, enfim. Eu dei sorte, cara, de estar no Floresta. Eu dei sorte porque eu tenho uma comissão muito forte, entendeu? É muito boa. O professor Lucas Mota, que é o nosso preparador físico, que é um treinador também, entende? O Ivan Verca, né, que é o nosso preparador de goleiro, que é também um treinador, sabe? E o Jardel, que é do Sub-13, né, o treinador Jardel Xavier, que também faz um trabalho excepcional, excelente no Sub-13. É tanto que o suporte, né, do Sub-14, quem dá é a categoria Sub-13. A jogada do segundo gol, foi toda de 2010, entendeu? Dos jogadores de 2010. Então, um trabalho em conjunto, como eu falei, dei muita sorte. Porque eu conto com uma equipe muito boa, que entende os processos formativos, que entende o nosso contexto, né, do futebol cearense. A gente sabe que é um contexto um pouco mais difícil comparando com os outros, né? Rio, São Paulo, enfim. E imagina, a gente pega jogador de peneira, Ceará e Fortaleza tem outros métodos. Eu não estou falando que um é certo e outro é errado, mas a gente pega de peneira, captação. Então, a gente tem uma captação legal também lá no clube, mas não são os atletas trabalhados. A gente precisa dar essa experiência para eles, né? Tipo, quando a gente fala no futebol, né? O copo vazio, né? Precisa colocar estímulo ali, conteúdo dentro dele, né? Exatamente. A gente coloca conteúdo, né? Pouco a pouco, obviamente, você não consegue, né, começar de cima com todas as informações que o atleta ele não tem ainda esse conhecimento prático. Por conta da idade, né? Isso, por conta da idade, você precisa. Isso é um ponto importante, tá? No período formativo dos atletas, você precisa respeitar a idade. Até porque a gente fala que a partir do Sub-17, que é uma categoria mais de performance, né? O Sub-15 ainda é transitório do Sub-13 e tal. Sim, tem muitas... Por exemplo, nós temos um zagueiro que ainda não fez 14 anos, entende? Vai fazer em dezembro, então nós precisamos ter até esse cuidado na hora de analisar as coisas, na hora de passar a informação. E é o nosso capitão. É o nosso capitão do Sub-14, o Pedro Lucas, né? E ele chegou lá no clube, cara. Os meninos são engraçados, a criançada é bom demais, né? O Murilo, nosso goleiro, falou: professor, o Pedro não sabia andar quando chegou aqui, o senhor não sabe como era o Pedro, né? É muito legal, né, cara? Você vê a evolução desses meninos, né? Por isso que eu falo que a minha equipe é muito forte, né? A equipe técnica. Porque o Lucas, o Ivan, eles trabalharam esse menino, pô. Tu imagina, o menino não sabia andar direito, cara. Chegou na escolinha, caía, sabe? E hoje é o nosso capitão, então fica até
uma mensagem importante para a galera que vai na peneira do dia primeiro, ou quem quer ser atleta. Cara, se você trabalhar, você consegue chegar, entende? É óbvio que você, quando é um jogador de futebol, você tem já os predicados, né? É quase como se você nascesse com aquilo. Você já né? nasce com aquele... Isso, mas o Pedro é muito fruto de trabalho, porque, porra, tu imagina, cara, tu não imagina como é o treino dele. Nossa, ele, cara, se o cara for meia boca pro trabalho, ele atropela, pô. Ele é fruto do trabalho dele, entende? Não é mérito meu, não é mérito do Lucas, do Ivan. Eles trabalham, eles acreditaram nele, eles trabalharam, mas sabe, é dele. Trabalha, entendeu? Então, esse é o nosso trabalho, é o trabalho que a gente faz lá. E a sensação é muito boa, cara. Tu imagina, tu passa por tudo isso, né? Tu ganha, a gente venceu, né? Muito bem o Ceará, entende? 2-0 é um placar muito, muito bom para a equipe do Floresta, então a sensação é a melhor possível. Alcides, assim, quando você fala assim na questão do processo, é um dos pontos para mim que é uma dificuldade que o futebol brasileiro tem. Não só falando de clube, mas eu falo de vivência. Tanto do menino que está chegando no clube, como dos pais, que eu acredito que seja a parte mais chata. Assim, os pais acham que o filho dele tem que ser titular, que o filho dele é o melhor do time. Aquele negócio que a gente fala toda a vida aqui. Todo mundo que vem aqui, a gente sempre ressalta essa questão dos pais. Sim. Mas um processo que você fala, uma coisa que você falou legal do processo é que às vezes o atleta, beleza, ele tem 13 para 14, 15 anos, mas ele já entende quem é o bom do time, quem é o melhor, e às vezes ele meio que fica, pô, cara, eu não tenho esse talento ainda, eu não sou igual àquele. Ele mesmo traz para si aquela ideia de que, eu não tô no mesmo nível dos caras, eu não vou conseguir. E quando você fala do Pedro Lucas, né? O nosso capitão. Cara, é trabalho. Eu percebo, a cada dia, um exemplo, você trabalha um pouco ali na transição da iniciação. Quando você fala em relação a isso, que é o bacana, né? Queria até que você falasse um pouco mais sobre isso. Como foi a sua ideia também de transição, né? De virar técnico. A minha ideia, cara, assim, eu sou formado primeiro, a minha primeira formação é em ciências contábeis. Até estava falando com o Samir aqui. Eu fiquei impressionado. Formado em ciências contábeis, entende? Mas sempre gostei de futebol. Jogava? Joguei assim, base, mas não, profissional não. E minha paixão é futebol, e eu não assistia jogo como torcedor. Assistia como analista mesmo. É bom, já fala disso, né? Já tinha esse olhar crítico do jogo, né? Como todo. E, aí, trabalhando, né, com contabilidade e tal, cara, veio aquele start, falei, eu vou fazer o que eu gosto, velho. Entendeu? O que me dá mais prazer. O que me dá mais prazer de fazer. E comecei na escolinha, cara. Escolinha, fiz um curso, né, de analista de desempenho na CBF. E comecei na escola de futebol, entende? Isso antes de fazer a faculdade de educação física? Sim, antes de fazer. Eu comecei a estagiar na escola de futebol. E aí me exigiram um curso. Eu tinha que ter um curso, né? Aí eu comecei o curso de educação física. Eu já era formado em ciências contábeis. E aí iniciei o curso de educação física junto com o curso, trabalhando na escola, né? Isso em que ano? Isso em 2017. Aí comecei a pegar gosto, cara, né? Comecei a aprender a dar o treino, né? Porque é diferente, tu tá no campo, tá jogando, tu não tem tanta preocupação. Só chega lá e executa, né? O treinador pede pra tu correr pra um lado, tu vai, só isso, né? Basicamente isso, né? Óbvio que o futebol é muito complexo, né? Mas aí eu falei, aí eu comecei dando treino ali, testando, né? É até uma coisa interessante, cara. O treinador, eu acho, ele começando em escola de futebol, ele ganha mais com isso, entendeu? É muito desafio, cara. É muito desafio. E tu traz pra ti, pô. Entra na escola, o treinador que quer começar hoje no futebol, entra na escolinha e traz pra ti mesmo a vontade de querer melhorar um moleque que tem dificuldades enormes de coordenação motora, entendeu? Que ainda não sabe. Tenta melhorar aquele menino. Até porque, querendo ou não, é muito diferente de um clube, né? Escolinha. Muito. O menino no clube já chega após uma peneira do dia 1, do Floresta e tal. Já tem uma pré-seleção, basicamente. A escolinha é mais
quem entrou e É isso. é realmente um desafio. É assim, muito, muito grande. Então, pô, o treinador quer iniciar, pô, vai na escola, cara. Tu vai se desafiar muito. Vai ter muitos desafios. É uma faculdade, digamos assim, né? É uma faculdade. Na prática, é uma faculdade de verdade. Ali tu vai aprender a melhorar os teus atletas, entendeu? E, porra, não são todos os clubes que têm uma estrutura muito boa. Sim. Se você for trabalhar aqui, você vai ter Floresta, Fortaleza, Ceará, Ferroviário, né? E Agora o Tirol. Exatamente. Boa, né? Exatamente. Então, você não vai começar por eles, é muito difícil você Até você começar chegar por lá, eles. você vai... Isso, então, quando você chegar lá, você vai chegar mais preparado, pode ter certeza, com um olhar muito mais crítico, né? E com muito mais trabalhos, entende? Você vai ter um acervo de trabalho. Ou o moleque não sabe correr, eu sei como fazer ele correr, entende? Eu estudei trabalho de corrida, eu pesquisei, eu fui ler um livro do Bolt, entendeu? Eu quero, sabe, a mecânica do movimento, eu quero aprender essas coisas, entende? Para ensinar esse menino a correr. Depois ele vai pegar na bola e tal. Essas coisas que eu fiz, tá? Isso é uma coisa particular. Foi um processo seu, né? Foi um processo meu. Eu lia livros de atletismo. Como é que corre mais rápido? Quero ver. Quero ensinar o jogador a correr mais rápido. Quero melhorar esse cara. E aí eu passava trabalho, adaptava pro futebol. Entende? Então fazia muito isso. E as coisas iam acontecendo, cara. Interessante, né? Aí, qual foi a tua primeira experiência em categoria de base? Depois que tu saiu da escolinha? Foi no Atlético Cearense. Foi. Lá eu tive a primeira oportunidade. Cheguei como analista de desempenho, estagiário. De todas as categorias de base? Só tinha o 20 lá quando eu cheguei. Era um começo ainda do projeto. Quando eu cheguei era o Michel Lima, o Patrick Cidrão, que eu... Sei, muito bom, cara. Inclusive que tava em São Paulo, naquele time do Denilson lá, né? Sim, é o... SK, coisa assim. Não, o SK é do Edmilson, ele tava em outro. Ele tava no... não sei o que, Brasil. É, alguma coisa mesmo assim, é. Deportivo. Até ele voltou agora, né? Voltou agora. E o Patrick, cara, é um dos melhores. O bicho é bom, viu, velho? É um dos melhores. É muito bom, profissional. E, inclusive, quando a gente eliminou eles lá no Sub-15, eu falei, cara, seu trabalho é muito bom, você sabe disso, né? Você tem que reconhecer o trabalho do cara, pô. É muito bom mesmo. Então, cara, eu comecei lá, pô, de analista, né? Foi na época até da Copa Unita, né? Sub-19. Exatamente, que a gente foi campeão da Copa Unita. E era um timão, velho. Era muito bom. Era muito bom. Era a época do Ramon, era? Era a época do Ramon. Ah, não, era do Ferroviário, Atlético Cearense. Acho que lá da época ela era Marlon, acho que coordenava lá, supervisou alguma coisa do Marlon time, chegou né? depois. Foi, né? Foi no segundo semestre. O time era bom, velho. Mas, cara, ali a gente roeu o osso, cara. No início, no Atlético Cearense, agora as pessoas romantizam o futebol, mas pra galera que quer começar, não é fácil, tá? Não é fácil. Você tem que ter muita vontade, né? No Atlético, cara, eu fui analista, eu fui auxiliar técnico, eu fui roupeiro e também lavei roupa. Eu queria estar ali, eu queria viver o processo. Eu gostava, cara, entendeu? Eu gostava de estar ali vendo a evolução, eu gostava de participar da montagem dos trabalhos, entende? Então, a minha capacidade de entender o jogo não me deixou ser analista. O Michel me puxou pro lado dele. Entendi. Nós não tínhamos estrutura de câmera, nada. Também isso ajudou. E quando o Michel me puxou pro lado dele, lá tava... Depois chegou o Johnny e o outro Michel, que ele chama de Cacaroto, né? Ele até era auxiliar já, se não me engano, ele já tava lá. E, pô, essa minha capacidade de analisar o jogo, né, essa coisa do detalhe do jogo, do treino, chamou a atenção. O Michel falou, pô, vem aqui pro meu lado e... Vai ser mais útil aqui, né? Vai ser o meu auxiliar. E a gente participava de tudo, né, de montagem de treino. Mas o início não foi fácil, porque a gente fazia tudo. O clube ainda estava iniciando um projeto. Na verdade, eles nem sabiam ainda onde queriam chegar.
Então a gente pegava o jogador cru, sabe? E a gente começou, cara, tu faz o trabalho de psicólogo, tu faz o trabalho de assistente social, tu faz trabalho de tudo, né? No começo, cara, como. trabalho de tudo mesmo. E a gente fez um trabalho muito interessante e fomos até semi do Cearense, invictos, cara. A gente veio perder no segundo jogo, de 2-0 pro Ceará, sendo que no primeiro jogo a gente estava ganhando de 3-1. E aí sofremos um empate, assim, o Ceará acertou 2 chutes fora da área. Cara, eu não tô lembrado se o Ailton era lateral esquerdo desse time. Nailton. Nailton, pronto. Cara, assim, que jogador, tem uma história não muito legal com ele. Uhum. Esse time era bom, cara. Era muito Deixa bom. off, então. Hã? Deixa off, então, a história. Eu ia mandar ele pro Bahia, pô. Tudo certo. Comprei passagem de avião, tudo certo. Aí na hora lá o Vitor Melo. Não, Kelvin, não vai dar certo ele viajar, não. Pô, velho. É um jogadorzaço, hein, velho? É demais. O Vitor era o diretor. Era o Vitor. Vitor A Melo. Maria, presidente, o Vitor, diretor. Né? E, cara, a gente... Pô, o Nailton, cara. Tem cada história com o Nailton. Ele era resenha, velho. É o Nailton. Cara, inclusive, um dia eu encontrei ele na academia. Ele, pô, professor, acho que eu vou voltar pro Atlético. Voltou, né? Aí eu falei, cara, olha, errar você já sabe. Só falei isso pra ele. Errar você já sabe. Pode errar, mas tem que acertar, né? Aí ele falou, é mesmo, professor. Errar eu já sabe. Era um timão. Era um time muito bom e um time, cara... Ou tinha o Ítalo, o Pipoca. O Ítalo, né? Pipoca. Tinha o Levi. Levi centroavante. Tinha bons jogadores. O próprio Nailton, o Raí, o goleiro. Tinha o Felipe, que hoje é preparador do Juazeiro. Preparador de goleiro. Era muito bom aquele time. Serjão, tinha o Matheus. Depois desse trabalho, foi mesmo que tu deslanchou de vez? Foi. Depois desse trabalho, eu do Sub-20, né? Eu fui fazer as licenças na Argentina. E quando eu voltei, eles me convidaram para ser o treinador do Sub-17. E aí, cara, no Sub-17 eu tive a felicidade de treinar o Freitas, que está no Fluminense, o Ian, que é o Ciel, né? Que vocês conhecem, que depois foi pro Palmeiras. O Yuri, que está no Fortaleza, que está no Atlético, né? É do Fortaleza e está no Atlético. Ponta rápida. Atacante, muito rápido, o Yuri. É uma pessoa... O Yuri é daquelas pessoas que o ser humano é melhor que o profissional. É o Yuri. Yuri Borges. Porra, ele é excepcional como pessoa. Ele e o pai dele também. Então, assim, eu tive uma felicidade, cara. Nosso time era muito bom. João Gabriel, o zagueiro que jogou no Ceará. Acho que ele tá lá no Sul agora. Tava lá, no Caxias. Esse menino, cara, eu vou te falar, o João Gabriel é uma das melhores pessoas que eu conheci na vida. Nossa. João Gabriel. Nossa, super educado, cara. Exemplo, entendeu? Eu olhava pra ele e falava, cara, que pessoa boa, velho. Como é que o cara é desse jeito? E depois eu fui conhecer o pai, né, a mãe e tal, e eu vi que é de berço, né? Sim. Além de bom jogador, né? Se não me engano, ele chegou a assinar contrato profissional com o Ferroviário. Sim. Cara, o João é muita técnica, né? E tu passa um nervoso com um cara que é muito técnico, né? E eu não passava, porque eu gosto, né? Então, aí a bola vinha no alto, o João no treino. O João pá no peito. Puxava pra esquerda, nem a canhota, né? Toma, esquerda. Você vai, faz. Tem, né? Sabe? Sabe? Faz. O João é excepcional como pessoa. Cara, e voltando um pouco, que tu citou sobre a licença na AFA, lá na Argentina, na verdade. Sim. Conta um pouco sobre esse período, quanto tempo tu passou, se não me engano ainda foi em 2019, né? Na época do Atlético Cearense. Já hablava em espanhol? Já. Quando foi que tu aprendeu a língua, né? Interessante, fluente, né? Mesmo, né? Fluente tu fica quando tu convive com as pessoas, não tem jeito. Mas já foi com algum... já sabia. Eu era o que mais falava no grupo dos brasileiros. Lá tinha Edgar Montemor, que é diretor de futebol, né? Tá na segunda divisão, acho, no Vitória, não lembro aqui. O Josué Teixeira, que é treinador, tá em Portugal agora, num projeto legal, treinador de futebol. O Douglas, que tá nos Estados Unidos. Cara, nossa turma de brasileiro era só galera que E como é que se formou esse grupo?
Nada, porra, a gente faz a matrícula, né? E coincidiu, cara. Coincidiu da gente estar junto. E, porra, muito bom tá lá. Muito diferente, assim, nas escolas. Cultura. Muito diferente. A gente não é o país do futebol. Esquece, o brasileiro tem que parar com isso. Tá? Não é. Quando tu vai na Argentina, aqui no Brasil, cara, vamos lá. É óbvio que a Argentina tem 40 milhões de habitantes, 42, sei lá. O Brasil tem 200 e tal, né? 220, 30, né? É, muito mais pessoas, óbvio. Não tem como todo mundo gostar de futebol. Mas na Argentina, cara... Eles são loucos, né? Nossa, se tu chega, sei lá, pra qualquer pessoa, entendeu? Tu torce que time? Ela diz, conta a história e fica com raiva. Entendeu? Pô, já perdeu de não sei quem, já começa por aí, entendeu? Cara, é um fanatismo absurdo. Absurdo. Fora que, na formação, eles ligam muito mais para essa coisa formativa do que a gente. É tanto que bons livros estão saindo de lá. Certo? Henrique Borelli é um grande escritor, certo? Que está no Belgrano hoje. O Juan Cruz Anselmi, né? Que é a dupla, né? A dupla que faz os livros das 7 fases maturativas do futebol, que é o nome do livro deles. Muito bom o livro, inclusive eu indico demais para vocês entenderem os processos de maturação do atleta, entendeu? O que se deve trabalhar, o que se não deve. A neurociência aplicada lá, ela é aplicada de verdade, certo? Por uma professora lá chamada Fernanda Escurra. É uma mulher muito importante na neurociência do esporte, certo? Então são pessoas que estão lá dentro ajudando, agregando não só o conhecimento de campo, mas também um conhecimento da neurociência, sabe? Aplicada mesmo ao futebol, que é um ramo muito legal, é uma coisa que está ajudando muito os atletas a evoluir, que também aqui no Brasil está acontecendo. Por exemplo, o Israel Teodo, ele vai para os eventos de lá e participa junto com esse pessoal, entende? E fala sobre as questões de tomada de decisão, né? Com o Cid Scalha, esses caras que falam sobre isso, que escrevem, né, livros sobre esporte. Então, a Argentina ela evoluiu bastante com relação ao cuidado do período formativo dos atletas. E eu acho que eu me dei bem, entende? Com isso. Pegou a experiência de lá para aplicar. Peguei, aqui. Exatamente. Pô, o curso são 13 meses, cara. Uma licença, entende? É muita coisa, cara. É muita coisa. Então, a gente vai lá para fazer as práticas, né? E aí são aulas, né? A gente lá com os argentinos, aí tem colombiano, uruguaio, pô, network absurdo que tu faz com o pessoal. E foi de lá que surgiu o convite para a Espanha. Mas antes de chegar nesse assunto, a licença ela é muito boa. Eu não posso dizer que é melhor que a da CBF, porque eu não fiz a da CBF. Não posso dizer que é melhor que a da UEFA, porque eu não fiz a UEFA, tá? Mas é muito boa a licença que eu recomendo. Quando você fala assim da questão dos processos, o futebol brasileiro ele ainda é muito... Por exemplo, a gente estava comentando que eu trabalho mais na parte da captação, né, dos atletas, de acompanhar ali e tal. Sim. A gente ainda é muito do talento. A gente acha só que o talento dele vai conseguir que ele passe na avaliação, que ele vire jogador. A gente não está muito preocupado com essa parte de processo, né? E quando você fala assim, não só de leitura, né? Por exemplo, eu comecei a ler há uns 10 anos atrás, então passei a metade da minha vida não lendo. Sim. Entendeu? Até que um amigo chegou, cara, tem que ler. Quando tu faz essa transição, vai lá faz o curso na Argentina, volta pra cá e tu vem aqui, meio que não ficou meio bagunçado ainda não, assim, de tu vê como o pessoal trabalhava e como tu trabalhava e as coisas não se encaixavam, porque hoje muito é assim, quando o cara chega com uma ideia diferente, a galera quer logo corta o cara, ou então não deixa ele trabalhar. Tá querendo inventar moda. Justamente. Tem muito isso. Tá querendo inventar moda, tá empolgado porque acabou de fazer. Eu escutei já de pessoas falando, quer imitar o europeu, quer ser europeu. Não. Até rebati o cara, falei, olha, eu não quero imitar o europeu, nem posso. Eu não tenho o campo que ele tem. Esquece.
Começa por aí, né? Já Eu sempre começa por aí. bato na tecla também do campo. Como vai a velocidade Absurdo, do né? jogo se Pelo não tem amor de campo pra Deus, treinar? cara. Entende? Não dá, pô, pra imitar o cara. Entende? Aí as pessoas falam isso, eu acho muito pelo meu comportamento profissional. Eu acho que é por isso. Aí fala que eu quero imitar o europeu, né? Porque, eu não sei, eu acho que eu sou uma pessoa mais Centrada, né? centrada, é isso. Entendeu? Sem fazer muita média com ninguém. Eu chego, trabalho, volto para casa, trabalho um pouco mais, converso com a minha comissão quase que a noite inteira e sobre os problemas da equipe. No outro dia a gente tenta resolver. É isso. Isso é Entendeu? bom, cara. Isso é bom. Quando você fala assim, é porque é um perfil diferente, né? Um exemplo, o Daniel Chiclete sentou aqui. O Daniel Chiclete é o teu oposto. Outra coisa. É outra isso, coisa. é isso. E são treinadores ruins, são excelentes treinadores, mas cada um com um perfil diferente. Às vezes as pessoas não conseguem compreender esse lado, né? Sim, eu acho, cara, e eu falo isso sempre, não existe o errado. Não tem só uma forma de fazer não tem só uma futebol. forma de tem. fazer, tem É o que clássico. utilizar essa só. Isso, olha, o cara que só dá coletivo vence. O cara que só treino específico vence. O cara que só dá treino reduzido vence também. Porque o futebol permite isso. Tá dentro do jogo, O né? futebol permite que um reserva que nunca jogou entre numa final e faça um gol e decide o título. E acabou. Faz parte do jogo, né? Faz Isso aí. parte, vai vencer também. Agora, eu acredito que eu preciso ser mais organizado, eu preciso realmente cuidar do meu trabalho, prestar atenção na questão emocional, ambiental, que é uma questão, para mim, uma das mais importantes no futebol, é o ambiente, tá certo? Eu acredito nisso, entende? Eu sou um cara mais centrado, é óbvio, mas é uma característica pessoal que pode se encaixar ou não em algum trabalho. Não existe errado no futebol, não dá para criticar um treino, cara. Não dá, cara. Não dá. A não ser que tu esteja treinando o cabeceio lá e tu pergunte o treinador e ele fala, não, é treino de finalização de chute. Aí tá errado, né? Tem a lógica. Tá ali, errado. né? O fundamento do treino, né? Mas, cara, tu tá assistindo um trabalho, sei lá, um treino reduzido. Tu não sabe o que é que tá acontecendo, não sabe qual informação que o treinador tá passando. Então, não se critica treino, não se critica trabalho. Na minha visão, não se critica, porque, porra, cada um tem a sua forma de trabalhar, o seu jeito, e entende a necessidade daquele grupo. No meu sub-15, eu tenho um comportamento, com o 14 eu tenho outro. É entender o que os atletas precisam, aquele grupo precisa, o individual precisa de um treinador que fale um pouco menos. Um jogador precisa, o outro quer que o treinador dê risada com ele. E você tem que fazer. Vai se adaptando ali já. Você tem que perceber, você vira quase que um personagem, cara. Verdade. Tem um goleiro que chegou lá no clube, o Yuri, pô, ele não fala, cara, não sai. Eu falei, Yuri, eu sou assim também, mas na minha casa. Chegar na minha casa, cara, se tu não me chamar, se tu não me ver dentro da minha casa, tu não vai saber que eu tô lá, pô. Entendeu? Eu não falo, cara. Mas no meu trabalho eu preciso da comunicação, que é um dos pilares. E eu falei, Yuri, solta a voz, filho, fala. Eu sou assim também, mas no meu trabalho eu não posso ser, não permite. O futebol não permite o cara que não se comunica, entende? Você é quase que um personagem, cara. O que o Abel falou, eu sou um personagem. E é mesmo, é verdade. Quando você fala sobre isso, assim, você acredita que na Espanha é muito assim? Ele tem até uma história engraçada que ele falou da época que ele pegou o Barcelona. É muito assim as escolas lá? Então, você jogou contra o Barcelona. Você viu lá como é o ambiente, viveu aquilo ali, né? Eu queria até que você explicasse um pouco melhor, porque eu acredito que você explicando isso, quem está assistindo e te acompanha o teu trabalho, o teu processo, vai poder meio que entender a sua personalidade, como você entende futebol. Na verdade, assim, a gente vê o europeu mais sentadinho no banco, né? É uma cultura, tá, gente? É uma cultura. Tu vê que o Simeone não fica sentado no banco, né? Por quê? Porque ele é um argentino, né?
Eles falam, né? Eles têm mais ganas de vencer. Eles gostam de falar isso, os argentinos. E na Europa, cara, na Espanha principalmente, eu me dei bem com esse comportamento. Que era o que eles queriam, entende? Queriam o cara mais tranquilo, pô. Um cara mais frio, né? mais frio, exatamente, mais frio. Que vivesse o jogo de outra maneira. Entende? Se vive o jogo, eu vivo o jogo. Pô, depende do momento. Às vezes eu tô vibrando, às vezes eu tô gritando e às vezes eu tô calado. E o jogo rolando, até uma crítica, cara. Eu sofri muita crítica com isso, cara. Aqui no Brasil. Por ficar mais calado. Entendeu? Mas eu entendia que eu tinha que ficar calado. Eu precisava gritar para o cara dar um passo pro lado. Pô. Não precisa, né? Isso aí, o cara faz um treino, pô. Isso. Aí no treino é outra energia. Entendeu? Outra energia. No treino tu bate nos caras. No jogo é diferente. Esse é o meu pensamento. Sim. É uma característica. É característica. Então, na Espanha é muito assim, pô. Entende? Os treinadores estão lá, a gente dá o treino, até porque eu acho que taticamente, né, os meninos se comportam melhor. Entende? A parte cognitiva deles é bem melhor. A parte cognitiva, é cultural, gente, não tem como. É mais desenvolvido o país, isso tudo afeta, impacta diretamente no futebol jogado, no jogo. Entende? O atleta é mais inteligente, vai tomar melhor decisões. Vai tomar melhor decisões. Em contrapartida, tu não acha o cara com tanta habilidade, assim, porque não tem a rua, cara. Não tem a rua na Espanha. Só tem um time lá que joga num campo de areia, lá em Santiago, lá na Galícia. Eu falo especificamente de onde eu trabalhei. Que é o Santa Fátima, Atlético de Fátima. Que é um dos times que mais revela jogadores na Espanha. É um barrão, cara, é uma terra mesmo, terrão. Entendeu? Tem até, não sei se no Palmeiras ainda tem, mas tinha, né? Uma coisa assim do terrão. O João Paulo, que é o coordenador lá, né? Eles têm inclusive, quando eu fui lá, eu conheci esse campo. Eles têm um campo que uma vez na semana o atleta tem que treinar lá. É um terrão, né? Então. Pra ter essa vivência, né? Isso, exatamente. Eu vi, cara, alguma postagem, alguma coisa no Instagram que o Palmeiras, ele levava os meninos pra jogar tipo uma taça das favelas, né? Pra ter essa vivência, né? Porque hoje mudou muita coisa, né? Quando a gente nasceu era diferente, quando a gente era criança era diferente. Né? Mudou muito. Você não pode estar na rua agora, né? Tem que ter mais cuidado. Sim. Na Espanha é cultural, ninguém vai pra rua. É muito esporte de ginásio, entende? Chove muito, lá em Santiago chove todos os dias, entendeu? É muito esporte de ginásio, futebol. Né? Os meninos saem do ginásio, vão ao futebol. A gente tinha um treino por semana na quadra de futsal. Legal. Né? A gente tinha um treino por semana. Então, assim, esse meu comportamento era muito parecido com o deles. Né? Então, eu não senti tanta dificuldade, né? Com relação à adaptação de campo. Né? É como eu falo, cara, é encaixe de cultura, entendeu? Eu não tô aqui dizendo que um cara que grita muito não vai dar certo na Europa. Vai sim, pô. Simeone tá aí pra provar que dá certo também. Mas é quase que uma exceção, entende? Isso não quer dizer também que eles são melhores. Não tem nada a ver. O treinador brasileiro é pior, o europeu é melhor. Não é por isso. Não é porque um fica mais sentado no banco e o outro fica mais agitado. São por outras questões que não é essa de comportamento. A questão de enfrentar o Barcelona. Como foi poder vivenciar isso, cara? Porque quero que você conte, porque você me contando parece como é que eu posso? Piada, mas como eu assisti o Barcelona jogar na época do auge mesmo, e era assim no profissional, imagina na base. E peraí, já a gente fala desse assunto, mas para quem ainda não entendeu como é que a gente foi chegar na Espanha, queria até que o Alcides falasse sobre o convite que ele recebeu para treinar o Compostela, né, lá de Santiago, na Galícia, e explicar aí como foi o convite que surgiu na pessoal da Argentina e tal. Eu fiz um curso, né, e na Argentina, e um dos colegas de curso foi para Santiago, conheceu o diretor lá, Vitor Passos, e ele falou, cara, a gente tá precisando de um treinador.
E pô, abrimos um processo seletivo, mas não estamos achando o cara que a gente quer. Ele falou, olha, tem um brasileiro que tem muito esse perfil que vocês querem. Se você quiser falar com ele... Pô, na hora o cara me ligou, cara. Aí tu imagina, tu atender um telefone, né? Com aquele mais 54, né, galera? Aí o cara vai te ligar, pô. Pô, é spam, né? Aí, já estão me cobrando aqui, no... entendeu? E aí, cara, eu atendi, né? Pô, achei estranho, atendi. Aí, pô, olha aqui, oi, Elcis, tudo bem? Boa tarde. Aqui é o Vitor Passos em espanhol, pô. E aí é onde eu falo da preparação, cara. Eu sempre tive um sonho de treinar um clube na Europa. Mas para isso você tem que estar pronto, pô. Você tem que pensar, cara, eu tenho que estar pronto para a oportunidade. É em toda a área. Em toda a área que você pensar. Pô, eu quero trabalhar na Apple. Esteja pronto, cara. Porque pode chegar a oportunidade, vai bater na tua porta se tu não estiver pronto. E é do nada. Do nada? Tava esperando? Não tava esperando. Pois é. Entende? Então, quando eu atendi, caramba, aí eu falando rápido pra caramba, falei, pô, fala um pouco mais. Eu pouco entendo, mais mas nessa devagar, velocidade aí ainda não. Aí não, então. Aí ele, pô, não, porque o cara te indicou seu nome e tal, a gente pode fazer uma chamada de vídeo pra gente conversar e você apresentar o que você entende sobre futebol. Eu falei, agora. Aí já liguei o computador, já coloquei lá na plataforma de chamada de vídeo. E a gente começou a conversar. E ele falou... Tá, mas no final da conversa ele falou... Tá, mas quando é que você vem? Você já consegue vir nessa semana? Imagina mudar pra Espanha do nada. Pô, mas foi quase isso, cara. Eu só demorei por conta da vacina da Covid. Era que ano? Eu precisava da terceira, 2020. 2020. Mas na época tu já tinha esposo, filho? Sim, eu tenho 2 filhos. O Pedro e o Bernardo. E como foi assim pra... E aí, vamos... Tu levou eles ou tu foi Não, fui sozinho? só. Aí eu falei, cara, o ruim é a despedida, né? Doído. É fogo. Aí eu falei... E meu filho foi, o mais velho, o Pedro. Se despedir, e a gente é muito apegado. É homem, cara. Tu imagina a bagunça que não é. Quem sofre é a minha esposa. Né? 3 é uma loucura. Aí eu falei, cara, não dá pra ir por conta da vacina, não pode entrar na Espanha, tem que ter a terceira dose, tinha que ter, né? Criança não podia, né? Obrigatório, não podia. Tava muito restrito. Tomou a vacina e se picou. Aí, tomei a vacina e comprei a passagem e fui embora. Cheguei lá, cara. Chegou lá, frio. Colocando a roupa e já É frio lá? Cara, quando eu cheguei não tava frio, né? Cheguei em outubro, assim. Não. Por aí, outubro. Só setembro. E Santiago é assim, só pra vocês entenderem. É na serra, cara. É no alto, nas montanhas mesmo. Perto do litoral, né? Ali. Isso, bem próximo. É montanha e mar, entendeu? O bom são os mariscos, as coisas, né? Peixe, muito bom. Eles são muito bons nisso. E assim, é uma cidade muito católica, né? É legal lá. E é como eu falei, a Zona Velha, cara. Tem muita gente, né? Uma cidade muito pequena. É distante do centro, né? Distante de Madrid. do centro de Madrid. 3 horas de Madrid, 3 horas da Catalunha, né? E quando eu cheguei, cara, não tava tão frio, mas chovia todo dia, todos os dias. Imagina dar treino. Por conta da umidade, cara, e é uma chuva torrencial, cara. E é do nada, velho. É do nada. Tu sai no sol, eles dizem lá, ó, é melhor ter um guarda-chuva do que uma casa. Cara, do nada, eu ia no restaurante, comer uma coisa, tava claro ainda, 7 horas, 8 horas da noite ainda tem sol. Quando eu voltava, tava uma chuva torrencial, assim. Eu tomava banho, nossa, eu quebrei muito, cara, no início. Quebrei geral no início. Porque você não conhece, não tem como, né? E assim, aí começou a esfriar, cara. E quando começou a esfriar, assim, em outubro, novembro, nossa senhora, velho. Aí é -5. Umas roupas de frio.
Entendeu? Pegado. No caso aí, tu já chegou trabalhando? Da Cheguei competição, trabalhando, disputando e cheguei. tal? Era de auxiliar ou técnico? É mesmo? técnico. Eu comecei de técnico, né, do sub-15, e depois, cara, eu fui ser auxiliar do profissional, da equipe B do profissional. Bom, hein? Cara, Desafiador também, né? desafiador demais o treinador. Mas e já era competições. Competição, competição. Como é que fala? Do país inteiro? Nacional, Nacional. aí a divisão da Espanha, né? A gente Porque são várias disputava, divisões, né? porque é dividida em várias comunidades, né? A Espanha, Galícia, comunidade valenciana, Catalunha. No caso, você ganha Madrid. da sua comunidade para poder disputar o... Isso, exatamente. E também tem a nacional, que aí eles chamam de primeira ref, a primeira divisão, que aí ali estão todas as equipes, né? As Chegou a melhores. enfrentar os grandes quando tava lá? A equipe sub-17 enfrentava, porque era uma equipe muito importante que enfrentava Barcelona, Real Madrid, Girona, essas equipes. Mas eu não enfrentei, eu só enfrentei em amistoso o Barcelona. Sem pegar na bola? Então, aí acontece, cara, né? é complicado. O cara já contra o Barcelona É pega na bola. complicado, cara. É assim, o Barcelona foi fazer um tour, né? Um tour. E por conta de um time que eles têm uma parceria, né? Berta Mirans, eu acho que é o nome do time. Amarelinho com preto, eu acho. E, porra, aí chegou lá em Santiago, pô, vamos fazer um amistoso. O time C do Sub-15 do Barcelona. Eles têm o H, cara, o time H, Sub-15. É muito, cara, entendeu? Loucura, cara. É loucura. Aí, beleza. Aí fui lá pro jogo, né? Campo bom, né? Eu, pô, Na casa de vocês, né? Na nossa. O CT era. Nossa. A estrutura era boa? Assim? Estrutura boa. Estádiozinho. O campo de grama. Aí tá de sacanagem, né? Não vamos entrar nesse verso. Não, o campo é sacanagem, pô. O campo é de primeiro mundo. Outra coisa. Primeiro mundo. É doido. Cara, eu vou. Antes do Barcelona, eu fui jogar num lugar chamado Astúrias. É um principado. 3 horas de viagem de Santiago. É na Galícia ainda. Cara, é a montanha em um lugar e o mar aqui embaixo. Entendeu? Parecia que eu tava entrando na era medieval, pô. Na cidade. Porque lá é muito isso. A casa de pedra. Santiago mesmo, né? Tem a catedral que é de pé. É linda a cidade. Aí eu, pô, tô entrando lá, Astúrias, cara. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu vou jogar contra quem aqui? Deve ser um pasto o campo. É um pasto, pô. Chovendo. Subindo serra, descendo serra. E, cara, não tem muita coisa aqui. Só tinha mato e algumas casinhas e tal. Meu irmão, quando a gente parou de frente pro campo, que a gente desceu, que entrou, cara, tinha um túnel assim, quando eu subi. Sabe o Castelão? Quando tu desce, que tu sobe, tu vê aquela graminha ralinha. Nossa, Subindo e vendo aquela. Nossa senhora, eu falei que Aí isso. é outro futebol, né? É outra coisa, a Até nós velocidade jogamos é lá, outra. você não tem nem que errar um passo, pô. Não dá pra errar passe, cara. Por isso que Não o dá. Barcelona não errava, pô. Não, então, aí vamos pra fatídica história, né? Pô, aí tô lá, cara, clima bom, campo bom, e eu tinha acabado de chegar, Expectativa boa. 15 dias assim, pô, Barcelona C, né, gente? Aí dá pra jogar. Vamos jogar, pô. E eu tinha bons atletas, cara. Aí, pô, começou o jogo. Aí aquele abafa do Barcelona, sabe? Aquela pressão. Aí meu zagueirão, pá, pra frente. Depois disso a gente nunca mais pegou na bola. Batemos centro, o zagueiro estourou. Zagueirão lá do Barcelona dominou, meu irmão. Aí começou. É um toca-toca, cara. E eu só escutava tuco. Aquele barulho da bola que você escuta, não. Tum, tum, tum. E de primeira, cara. E às vezes, porra, era meio toque. Pá, a bola já saía. 2 toques. Ninguém quer ser herói, cara. Como é que dá a instrução pro teu atleta? Tu fala o quê? Eu tinha que ser instruído, entendeu? Alguém tinha que dar instrução pra mim. Me fala o que eu tenho que fazer. Aí, cara, e aquele toque, cara. Aquela toqueira mesmo. Aquele negócio de tu não ver. Eu falei, cara, não é possível, pô. Não dá, pô. Tu se sente... Eu me senti incapaz, cara.
ali, naquele momento, eu falei, cara, eu tenho que melhorar muito. Chegar nesse nível, né? Pra chegar nesse nível, nossa senhora, eu não sou treinador, pô. Tô pegando um time seu, não consigo dar uma orientação pro atleta. Eu tenho que melhorar muito, entendeu? Eu não tô no nível bom ainda como técnico de futebol. E quando a gente saiu, o Compostela, ele tem um bar, sabe? Tem a Estrela Galícia, que é a cervejaria e tal. Patrocina o clube, enfim. A gente bebia cerveja lá, de boa. Aí, um vinho, né? É bom lá em Santiago, as pessoas tomam muito. E eu sou igual um velho, cara. Era a cidade perfeita pra mim. Não tinha festa, não tinha nada. É vinho e casa. Baratinho, né? As coisas. Muito, pô. €1, uma cerveja, €1, entende? Um vinho é baratinho. Tudo é baratinho, né? Em comparação que é barato. Custo de vida é muito bom, né? E aí, cara, eu falei pro treinador, perguntei, cara, por quê? Por quê? Por que essa superioridade toda? Sabe? Falou, olha, às vezes os clubes veem a camisa e já entra derrotado, pô, porque é o Barcelona. Tem muito isso, né? Não tem coragem de agir. No aquecimento tu sente. Verdade. Entendeu? Os caras não têm coragem de... Tem um clube lá na Catalunha chamado Móstoles. Móstoles não, é L'Hospitalet. Móstoles é de Madrid. E esse time é o segundo. É ele e Barcelona na Catalunha. É um time que ainda consegue bater de frente com o Barcelona, entendeu? E ele falou, olha, o L'Hospitalet ainda consegue. 3-2, entendeu? É 1-0. Às vezes ganha de 1-0 da gente, 2-1. Né? Então, eles estão acostumados a enfrentar. Compostela não tá, pô. Compostela tá acostumado a enfrentar o Celta, o La Coruña, que entendeu? É ali pertinho, né? Que é isso, exatamente, que é de lá, né? Que é Real, pô, esqueci o nome. Enfim, são esses clubes mais medianos, né? Que a gente consegue enfrentar. Né? Que são os clássicos, né, que a gente fala como Ceará e Fortaleza aqui. Então, assim, mas com Barcelona não dá, pô. A diferença é muito grande, mas é porque conta dos processos do clube, entende? O clube vive para aquilo, cara, sabe? Tu sente, né, que os caras, aquilo tá entranhado na cabeça deles, de tipo, olha, é isso. Entende? A gente tem que tocar a bola, independente de qualquer coisa, a gente vai ter posse de bola. Porque o campo dá condição de você ter posse de bola e aí você trabalha para aquilo. E óbvio, tu é do Barcelona, tu vai ter os melhores da Espanha. Sim, todo mundo vai querer ir pra lá. É óbvio, cara. E como o país é pequeno, pô, tu se desloca para lá 3 horas de viagem, cara. Entendeu? De metrô, pô. Paga €3, 4, 5, sei lá, dependendo do dia. Facilidade gigantesca. Pô, brincadeira. Hoje, o Alcides, hoje você está na Floresta, né? Querendo ou não, uma das grandes potências do nosso estado, ainda mais quando se trata de futebol de base. Sim. Cara, e quais os desafios, assim, que tu enfrenta? Tu acha o maior desafio, assim, de... A gente estava comentando aqui que, por exemplo, joga pouco competições no ano, né? Mas quando pega os grandes, por exemplo, jogo contra o Ceará agora, e você propor o jogo, né? Porque essa é a ideia, né? Não, como você falou, já ir pro jogo sabendo o que vai fazer e corrigir aquilo no intervalo, mas com a proposta na cabeça do atleta que ele também tem que jogar. O Fortaleza é o Ceará, não importa quem seja, tem que propor, tem que jogar. Esse desafio é grande, assim? É muito grande, tá? Por conta que a gente pega muito jogador zerado de tática, técnica. Técnica, óbvio que tem, né? Senão a gente não passaria na peneira, mas você precisa ter o refino, né? Ainda verde, né? Sim, ainda é muito verde, você precisa refinar. E é muito desafiador você pegar atletas que não competiram e dizer assim para ele, tu vai competir contra o Ceará e a gente vai ganhar o jogo, tá bom? Não é simples assim, entende? Você precisa construir esse momento, né? Eu falei no início lá, falei até pro Luiz, o nosso analista, falei, Luiz, eu trabalho pro jogo grande. Eu vou chegar lá bem, cara. A gente tá jogando contra todo respeito aos outros clubes, mas não são as potências que são Fortaleza e Ceará.
Falei, eu trabalho pro meu time jogar o jogo grande. Eu vou sofrer contra o pequeno. Eu vou sofrer, eu vou perder como eu perdi. Perdi 2 jogos na Seroma. Pra time que... Medianos, né? Mas eu vou chegar no jogo bem contra o grande. Por quê? Porque eu tava na cabeça, eu colocava na cabeça dos caras, nós da comissão, eu, o Lucas, o Ivan, a gente colocava na cabeça deles, entendeu? Que tudo fazia parte de um processo, Tudo né? faz parte de um processo, é o dia a dia, cara. Tu constrói esse momento, entende? É o dia a dia, pô, é entender cada um, é olhar no olho dos meninos, é falar a verdade pra eles, é tirar os relaxados do grupo. Tu constrói isso, entende? Tu vê o cara relaxado, tu fala, vai contaminar. Faz parte, é o alto rendimento, paciência. Vai ter que sair do grupo, sai do grupo, entendeu? Então, você constrói esses momentos. E o que aconteceu no nosso primeiro jogo contra um grande, contra o Ceará? A gente vinha de uma derrota, cara. Entendeu? A gente vinha de uma virada pro Cruzeiro, a escolinha do Cruzeiro, se eu não me engano. Ou foi de uma derrota ou foi de uma virada. Pega isso 2-1. com o Ceará, né? A gente, olha, presta atenção que interessante. No jogo contra o Cruzeiro, a gente tava perdendo de 1-0. Sub-15. Com a falha. No tiro, eles bateram o centro e fizeram o gol. Deu 5 segundos, assim. Chutaram pra frente, o nosso zagueiro tentou dominar, a bola escapou, o gol deles. Com 20 minutos do primeiro tempo, eu troquei todo mundo. Tirei e coloquei os reservas. E os reservas viraram o jogo. Pronto. Foi um aprendizado. Eu falei, chegou no vestiário, eu falei, ó, tá vendo? Não é assim que a gente vai ganhar do grande. Entrou relaxado, não vai ganhar. Entende? Porque o que eu entendo? Eu aprendi isso na Argentina. Treinar é convencer muito mais do que fazer trabalho tático, técnico. É convencer. Se tu convencer o cara de que se ele der 2 mortais para trás, ele vai melhorar a velocidade dele, ele vai tentar dar os 2 mortais para melhorar a velocidade, porque tá convencido daquilo. Se tu treina uma situação, um jogo reduzido, que tu tá estimulando o passe, se o cara não tiver convencido que aquele treino vai melhorar o passe dele, ele só está fazendo o trabalho cardiovascular, ele está só enchendo o pulmão e esvaziando o pulmão. Ele não está treinando, treinar não é isso. Entende? Ele não sabe o porquê que ele está fazendo aquilo. Tu tem que convencer os caras. Entende? Então, tudo que tu for fazer, vou fazer um treino de finalização, tem que convencer eles que aquilo vai sair no jogo, que é aquilo que melhora ele. Entende? E você vê que a nossa equipe, ela está convencida disso, do nosso trabalho, do meu trabalho, do Ivan, do Lucas, do Jardel. Eles estão convencidos de que a gente está falando a verdade, entendeu? Eles estão convencidos de que é daquela forma que eles vão ganhar jogos, entende? O trabalho da comissão, o mais importante é o poder de convencimento. Treinar é convencer. Se tu não convence, tu não treina. Se o atleta não tiver convencido, você foi atleta de base, cara, só treina por treinar. Só vai pro treino. Treinou o que hoje? Um trabalho lá, reduzido, não é assim? Um trabalho lá de finalização, um trabalho lá. Não, eu melhorei isso, eu melhorei aquilo, o professor falou isso, falou aquilo. É convencer. Você precisa convencer. Pra chegar no jogo grande isso. E poder executar, né? Já tá pronto pro Sim, momento. então, a estratégia agora, eu posso dizer que o jogo já passou. No nosso primeiro jogo da fase de grupo, a estratégia contra o Ceará foi: não vamos deixar eles confortáveis, pô. Vamos pressionar. Nada de bloco médio, bloco baixo, não. Pressionar. Estavam convencidos já de que o nosso jogo era aquele. A gente pressionava as equipes pequenas e a gente sofria porque eles estouravam as bolas. Pegava no mano lá atrás. Pegava no mano, a bola, escapava, gol dos caras, 1-0, e a gente fazia muita força e não conseguia virar o jogo, porque o campo não dava condição para você propor. Sim, é uma dificuldade. Entende? Também. É uma dificuldade. Então, vamos incomodar o Ceará. A gente é capaz, a gente vai roubar a bola lá na frente e vai fazer o gol, como a gente fez
até na semifinal, né? A gente roubou uma bola do volante e fez gol. Pô, aí, cara, com 30 minutos de jogo, tava 3-0 Floresta e com um gol que a gente perdeu embaixo das traves sem goleiro. Sem goleiro, era 4-0 no primeiro tempo. Entendeu? Aí entra a parte do desafio. Tu mete 3-0 numa equipe como o Ceará no primeiro tempo, como é que tu volta pro segundo, cara? Entendeu? Tem jogador ali que não tá entendendo nada. Tá acontecendo isso, né? Porra, cara, eu tô ganhando de 3-0 do Ceará, não tô entendendo nada, cara. Nunca ganhei, pô. Tinha jogador lá que tomou de 10 do Ceará, gente. Tu imagina a cabeça de um menino desse? Como é que não tava a cabeça dele? Pô, ano passado tomei de 10 na escolinha. Entendeu? Outros são torcedores. Vê a camisa, pesa demais. E aí, cara, pô, como é que tu entra aí, gente? Não relaxa, não baixa a guarda. Pô, mas não pode deslumbrar também, né? Não pode, mas aí, cara, o futebol tem um imponderável, né? As coisas que tu não controla. Não deu pra controlar, os meninos começaram a tocar a bola virando o rosto, sabe? Coisa que a gente não fala no dia a dia, que a gente... Que não treina, que não treina, não faz, entendeu? E, pô, aí o Ceará achou um gol com uma falha mesmo do sistema defensivo e outro gol e foi 3-2 o jogo. Mas a gente, sabe, dava pra ter passado aquele jogo sem susto. Sobrando, né? Dava sim. Do jeito que a gente entrou de início, dava. Com certeza dava. Mas foi muito bom, porque aí no jogo do 1-1, né, que a gente passou nos pênaltis, a gente não relaxou minuto nenhum. Serviu experiência. Né? Serviu e aí a gente tava bem, tava pronto. Você falando assim, né, questão do campo, o Daniel esteve aqui, o Daniel Schlett, ele falou um negócio bacana, cara, assim, que eu não tinha parado para pensar ainda. Olha que eu tô bastante no futebol. Ele falou que, quando eu cheguei lá no Vitória, eu queria propor jogo, mas não dava para me treinar propondo porque o campo me ajudava. Eu tive que me readaptar ao campo que eu treinava, porque o campo que eu tinha não era bom. Sim. E depois que ele me falou isso, eu fui estudar um pouco o time do Botafogo, que é o líder da Série A. Cara, eu sou jogador de força. Olha os jogadores do Botafogo. Cara, Adrielos, Júnior Santos que tava aqui, Tiquinho, Marlon Freitas. Cara, todo mundo é força. O que é que eu percebo nisso? Marçal. O que é que eu percebo nisso? Quem comanda tem que ter essa percepção. Eu tô no Floresta, como eu vou ganhar dos grandes? Sim. Eu tenho que ter jogador com quais as valências que eu preciso de atletas para encaixar no meu jogo, encaixar no que eu treino, para poder chegar lá e bater no grande. Porque tem cara que não tem a humildade de ver isso. Sim. Por exemplo, eu te contei aqui nos bastidores que a gente montou o Santa Cruz. Peguei o projeto do Bangu, vesti ele de Santa Cruz para jogar o Cearense. E eu falei, eu não tomo de 10 de ninguém. Eu tenho certeza disso. Porque o treinador que estava comigo lá, que era o meu treinador, eu falei, cara, a gente tem que jogar dessa forma aqui. Eu vou procurar os jogadores pra gente conseguir jogar dessa forma. Sim. Por quê? Porque eu já sabia como Fortaleza joga, como Ceará joga, como Floresta joga. Quando você fala isso, eu lembrei dessa parte do Daniel, de você poder entender. Cara, a maneira que eu encontro de ganhar dos grandes é dessa forma. Isso é estratégico, cara. É treino. É isso, exatamente. Não é aleatoriamente. Você vai lá no treino, vamos trabalhar isso para poder vencer os jogos. Sim, e quando as pessoas falam assim, uma vez um colega falou para mim, a gente acabou o nosso jogo, a gente foi um amistoso, não sei se foi 4-0, enfim. É uma equipe que disputa também a competição. E ele falou assim para mim, cara, teu time só tem força. E cara, é como se me elogiasse profundamente, sabe? Quero propor isso, né? Porque meu preparador físico é o melhor com quem eu já trabalhei, juntando Europa e aqui, que é o Lucas. O melhor, disparado. O Ivan também é o melhor com quem eu já trabalhei, que é o preparador de goleiro nosso. E, cara, a gente tem o mesmo pensamento. O que o futebol pede hoje? Cara, o cara do drible, o cara é raríssimo hoje em dia, é exceção. Por que o Vinícius Júnior vale tanto dinheiro, cara? Que é raro, cara. Coisas raras valem mais. Força, né? Isso, exatamente. Coisas raras valem mais. Entende? Então não adianta tu querer se enganar. O mercado pede um cara mais forte. O futebol hoje é mais físico. Existe ciência no futebol, é óbvio, pô.
E quanto mais avança os tempos, mais avança a ciência. E se avança a ciência, que é do esporte do futebol, que trabalha com o corpo, é óbvio que tu vai ter atletas melhores, com mais condição física. É a evolução do mundo, cara. Não é só do esporte, tu tem que acompanhar isso. E o futebol pede um cara mais físico. Então, quando o cara diz que o meu time só tem força, porra, muito obrigado, eu tô indo no caminho certo, pô. Tô indo no caminho certo, tô indo onde os grandes vão, entendeu? Até mesmo com o crescimento da suplementação, nutrição. Exatamente. A gente tá próximo do final, mas pra gente alinhar justamente isso, cara. Assim, eu queria que você passasse um pouco do que você, assim, é claro que resumidamente, né, a gente tá próximo do final, assim, mas da sua ideia mesmo, assim, de como você acredita que o futebol cearense, não o brasileiro, o futebol cearense, precisa algumas coisas para melhorar. Ah, cara, eu acredito que mentalidade é a primeira coisa, tá? Eu acho que as pessoas no futebol, elas se enganam demais, tá? E às vezes eu não sei se é porque quer, se é proposital ou se é porque realmente falta conhecimento. Falta informação. Falta de informação, exatamente. Eu acho que a gente precisa, né, tá um pouco mais conectado com essa evolução do jogo em si, né? Lá no Floresta é o melhor ambiente de trabalho, porque eu tenho o respaldo do coordenador, do Raimundo Wagner, né, que é o nosso professor, Raimundinho. Graças a menina. Veio aqui, inclusive. Ele respalda o trabalho, porque ele é treinador, ele sabe que precisa, ele dá total confiança pra gente trabalhar, ele sabe que o trabalho está sendo bem feito, entendeu? Ele vai lá no nosso treino, ele assiste, entendeu? Ele vê, ele sabe que está sendo feito, né? Percebe, né? O cara tem, o que eu tenho de idade, ele tem de futebol, cara. De vivência de futebol. É o que eu falo, não dá pra furar a fila da vida. Quem veio primeiro, veio primeiro. Não adianta, tu não fura, né? Eu falo isso lá sempre, né? Tem que respeitar. O cara tá te falando uma coisa, às vezes tu não concorda, respeita. A fila da vida, tu não vai furar ela. Entendeu? Respeita. Então, eu acho que falta a mentalidade primeiro, tá? E, cara, buscar as coisas que fazem realmente você crescer, sabe? A questão de estrutura do clube, né? A questão de você estar conectado com as ideias mais modernas, não que as antigas, sabe? Que não existe, né, ideia antiga, existe ideia... Está atualizado ali. Existe o upgrade de ideia, né? A questão de estrutura a gente já estava até falando, né? O Fortaleza tem no CT talvez o melhor campo do estado, né? Sim. Então, isso é o primordial do futebol. É o primordial, então. Eu acho que o futebol cearense, ele tem que tomar muito cuidado. Tá? Muito cuidado com algumas questões, alguns costumes de dirigentes, entendeu? Sabe, a gente sabe que vive no futebol, a gente sabe que tem alguns costumes que atrapalham, né? Algumas coisas realmente que são aí, que poluem o futebol, mas que também acontece em todo canto, não é só no futebol cearense. Mas como eu tô aqui, eu vejo falando mais, né? Tô falando aqui. Mas para evoluir é isso, é investir nos profissionais, né? Capacitar os profissionais, né? Trabalhar realmente com os melhores, com os mais éticos, com quem tem realmente um pensamento de evolução, né? Com quem se encaixa com o teu modelo. Você tem que ter um modelo também. Você tem que ter uma estrutura, você tem que ter uma base de conhecimento. O Floresta, inclusive, um dia desses abriu as portas para o curso da CBF, se não me engano, de analista de analista, exatamente. Isso é um crescimento, tá? As pessoas estão indo lá, estão vendo o Floresta. Sim. Tá certo? Então ele sempre abre, às vezes tem a licença C, né, lá, de treinador. Então são coisas, cara, que você precisa ter desde cima até embaixo. Acompanhar tudo, né? É o negócio do modelo de jogo, né, que as pessoas falam e acham que é só ali dentro das quatro linhas e não é. É desde o porteiro, né? Sim. O porteiro tem que falar a mesma língua do presidente. O ambiente tem que ser ressonante no futebol. Sim. As pessoas, as coisas têm que ecoar, sabe? Fala coisas positivas na portaria, cara, que vai chegar positiva lá no presidente. O presidente fala coisa positiva lá, vai chegar positivo na portaria. Com certeza. Um ambiente ressonante.
É um ambiente de evolução, as coisas têm que ecoar assim, dessa forma, né? As informações, as pessoas, né? As pessoas... Tem pessoas que têm energia, né? Você só olha pra Com pessoa. certeza. Com certeza. Entendeu? Então é muito de energia, muito dessas coisas de pô, esse cara tá conectado comigo, esse cara tá junto, a gente vai vencer desse jeito, dessa forma. Você sente o ambiente, né? E só pra fazer minha última, antes de acabar, tem até aqui na pauta que inclusive fiz o meu trabalho, viu? Fui lá no Instagram do homem, entrei, fucei. Aí e eu vi uma pauta que é muito importante. Tu foi técnico do Compostela Sub-15, né? E eu vi um story teu dizendo que tu era o único técnico brasileiro da categoria no país todo, da Espanha. E eu queria que tu comentasse um pouco sobre... A gente não vê técnicos brasileiros, tanto aqui nos outros países da América Latina, quanto na Europa, nos Estados Unidos, na Arábia, na Ásia. Sim. Queria que tu comentasse por que isso acontece e por que existe essa barreira tão grande. Cara, assim, ó. No início era a licença, tá? Não é mais, eu acho. Né? A barreira era a licença e eu acho que a UEFA tá entrando em acordo com a Conmebol, tá? E essa barreira tá sendo quebrada. Depois, cara, o brasileiro não tem coragem, tá? De enfrentar, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo. Um profissional que chega num clube de Série A, ele vai ganhar 500 mil reais, certo? É uma base, né? Uhum. 500 mil reais. Na Espanha, ele não vai ganhar 500 mil reais. Ele não quer retroceder para aprender. Ele não quer ir pro Celta para ganhar 30 mil euros. 25 mil euros. Ele não quer ir pro Girona para ganhar 10 mil euros. Não vai, não quer. Entende? É melhor ficar aqui. Aí entra na zona de conforto. Aí por isso que eu digo que não tem coragem. Porque são palavras dele, sabe? Tipo, pô, você não tem coragem de vir aqui, pô, vem aqui, evolui e tal. Você até falou, né? Passou 6 meses trabalhando sem ganhar nada. Sim, passei sem ganhar nada em outro clube, né? Não na Espanha, né? Em outro clube. Você precisa romper, cara. Para romper essa barreira, precisa ir mais pessoas, mais brasileiros. E aí, como os argentinos fizeram. Migraram, né? Sim, própria Espanha. O Pochettino era do Espanhol, entendeu? Depois foi pro Tottenham e fez um grande trabalho. Tem o Simeone, o Koundé agora foi pro Celta. O São Paulo estava um dia desse São lado. Paulo, no Sevilha. Eu acho até importante, cara, pro treinador ter essa vivência de outros mercados. Outras culturas também, isso, né? Outras culturas. Tu não é só daquele Tu mercado. até disse que aprendeu muito com a cultura argentina Pô, demais, cara. espanhola. Inclusive tive convite para treinar um clube na Argentina, entende? Por quê? Porque ninguém me vê mais do futebol. Ninguém me vê mais como o cara do mercado cearense. Sim. Ou o cara do mercado brasileiro. Sim. Não, pô. Eu trabalhei lá. Entendeu? Lá na Espanha, eu posso ir para Espanha. É um cara diferente, né? Já fica. Você fica com um perfil diferente. Uma hora eu vou colher fruto disso. Certeza. Entendeu? Uma hora eu vou colher fruto disso. Já colhi, né? Quando eu fui para Espanha, pô, tive convites de outros clubes, de outras equipes. Que, sabe? Você tá no radar dos caras. Entende? Então, assim, essa barreira, ela só não é quebrada porque falta um pouco de coragem dos brasileiros. Eu tenho certeza que grandes treinadores do Brasil já receberam convites para ir para time da Espanha, mas é um time mediano, entendeu? O cara trabalha no Flamengo, pô, o cara vai querer ser treinador do Alavés, entende? Para morar lá na Espanha, para morar lá em Madrid, para ficar, sabe, ganhando pouco, não quer, ele quer ir para os Emirados, quer ir para a China, entendeu? Então, é questão de desafio mesmo, eu acho que é por isso que as coisas não acontecem, por conta de desafio, por capacidade não é não, cara. É mais por conta mesmo dessa barreira do medo ali, de não querer arriscar. Sim, não quer Cara, arriscar. a gente tá próximo do fim, né? Chegou um negócio aí, né? De aproveitar, né? Que chegou aí, até mostrar aí o nosso parceiro, patrocinador que chegou aí. Isso. Vamos mostrar, chegou um negócio aí pra nós. Olha aí. Chegou daqui, Pra gente beliscar, né? Quando acabar aqui, a gente, chegou, hein, ó. Mais aqui, bonito, né? Aí, vou até abrir aqui pra ver de que vê, nem sei. Aí. Aí, brother, chegou fortalecendo. Cara, assim, não te conhecia,
Eu não sou conhecido. Não, assim, até porque, como eu posso dizer, como eu te falei, eu não costumo andar tanto no Floresta, sim, né? Sim. Até porque eu acho que acredito ter nenhum jogador lá ainda. Mas assim, cara, fiquei muito feliz de lhe conhecer, assim, é uma característica diferente dos profissionais que nós temos aqui. Estou falando que eu conheço a grande maioria, acho que 70% dos profissionais eu conheço. É um perfil diferente. Não no termo só de conhecimento, mas também de controle emocional. Eu percebo que você é um cara mais centrado. Eu conversei aqui com ele aqui uns 20 minutos antes de começar. E para mim, cara, o que é o mais legal de ter te conhecido é porque eu percebo que você tem um perfil que tá de passagem aqui. Sim. Não sei se você vai concordar comigo. Pensei a mesma coisa. Eu não tô te falando isso que eu tô na tua frente assim, é porque é o que eu vivo no futebol. Sim. E eu vejo o futebol daqui a 10 anos num perfil que tu tá... Porque, por exemplo, tu abdicou de fazer o curso brasileiro para fazer o curso argentino. Então, tu já tá pensando, não é só aqui no Brasil. Né? E, às vezes, eu percebo que... Isso serve até para mim também, né? Eu tenho algumas metas pessoais de... Pô, velho, eu acho que tá na hora de arriscar também, fazer algo a mais do que por exemplo, o podcast eu passei 2 anos planejando para acontecer. Né? Inclusive, aí a galera se inscrever no canal. Importante, chegar nos 1.000 inscritos. Tão sonhado nos inscritos, né? Não vai cair o dedo, né? O David, ele fica só me cobrando. Ei, tem que pedir pra galera se inscrever. A galera tem que se inscrever. Então vamos se inscrever aí. Você que acompanha o nosso podcast aqui, que chegou aqui através do nosso parceiro Alcides, né? Tá com o dedo aí no se inscrever aí. Tá com o dedo no like aí. E vamos lá, vamos ajudar, vamos compartilhar o nosso conteúdo. Agradecer aos nossos patrocinadores, a My Brother, que já mandou aqui, né? Pra gente comer aquela pizza de qualidade. Claro, tem que ter. Na sexta passada a gente foi lá, né? Comer lá. Hoje a gente vai comer aqui. Simone, Progrifes, tá aqui meu parceiro aqui atrás. Esse aqui é o copinho dele aqui, ó. Progrifes, nosso parceiro. Se você quer nos patrocinar, chama a gente no privado, que eu vou conversar com você lá no Instagram lá. A gente vai bater essa ideia de poder nos ajudar a nos patrocinar. Mas voltando ao que eu tava falando, em relação ao seu perfil, né? Sim. De que eu vejo você de passagem aqui. Justamente nessa pegada, cara, assim, porque o brasileiro em si, ele é preguiçoso. Sim. Igual eu falei no começo, acho que só o talento vai... Eu lembro que quando eu comecei na captação, tinha eu e mais 2 pessoas. Era eu, o Aldísio e o Serginho. Hoje, tem um monte de pai que acha que é captador de futebol. É verdade. Aí eu falei, cara, eles estão começando como eu comecei. E pode ser que aconteça. Sim. Só que aí que eu tenho que fazer, meu papel é se capacitar mais. É tentar abrir o meu leque, meu network, né? Então, quando você veio aqui, que a gente começou a trocar uma ideia, o cara tá pensando lá na frente. Né? Construindo um trabalho para daqui a 2, 3 anos poder colher os frutos. Eu fico feliz, cara, porque você vai motivar outros atletas que estão passando pelas suas mãos lá no Floresta e principalmente, que eu acredito que é a sua área, que são os profissionais, né? Sim. A gente vai trazer outros aqui para a galera conhecer, mas você deu a transparecer muito aquilo, né, David? Que quando o Vitor veio aqui, né? O Vitor personal, o Vitor Fernandes, que é um cara para mim fenômeno. Tanto que toda vez que eu vou conversar com ele, e aí, fenômeno? Para mim, aquele cara é um fenômeno. Ele pensa Sim. lá na frente, né? Então, assim, cara, eu te agradecer o Ronaldo, parceirão aí, que falou comigo. Cara, eu quero levar um cara super inteligente lá no teu podcast. Vamos lá, vamos combinar, né? Facilitou a pauta. Facilitou a pauta, como sempre. Cara, é incrível. A gente traz um monte de gente aqui, mas um cara que manda benzer a metade da pauta pra gente é o Ronaldo. Quando o Raimundinho veio, ele mandou a pauta quase pronta, assim. Então, cara, obrigado por você ter vindo, né? A gente abriu aqui nosso estúdio, nosso espaço pra você. E, se Deus quiser, aí no final do ano, a gente vai tentar fazer um negócio legal. E eu conto com você. Eu pretendo, né? Se tudo der certo, fazer um network. Pegar todos os profissionais aqui do estado, os treinadores, e fazer uma palestra entre nós mesmos, tentar trazer alguém pra gente poder aprimorar esse conhecimento, né? Eu sou privilegiado, não sei se tu tá sendo, mas todo mundo que senta aqui, eu vou pra casa e fico aprendendo um monte de coisa. Aula grátis aqui. Aula grátis, assim, né? Então, cara, feliz. Queria que você, dessas considerações finais, a gente tá acabando aí. Falta aí o quê, David? Tá pertinho já, né? Aí pra você falar um pouco, né? Samir aí voltou. Até que enfim. Gostou, Samir? O cara é... Gostei. Diferenciado. Sem goleiro, chegou aqui e não falou uma palavra em espanhol. Eu não vi ele hablando ainda. Nada. Gente boa. E assim, cara, vou acompanhar mais seu trabalho agora, até porque a gente trocou aí o WhatsApp aí, né? Sim. E tentar ver o que a gente pode ajudar também no seu trabalho, como eu falei, estava na parte da captação. Sim. E também ver o que você pode acrescentar, né, no nosso futebol cearense. O podcast,
As pessoas me perguntam, porque um dos motivos que foi do podcast, um dos primeiros, cara, foi poder melhorar o futebol cearense. Sim, tá melhorando. Entendeu? Às vezes a gente fica expondo as nossas opiniões aqui, óbvio que a gente não é dono da razão, mas é um pensamento importante, é importante você ouvir, sabe? É como ler um livro, né? Você vai descobrindo coisas ali, então é importante que a gente esteja aqui falando, né? Vem outro profissional de outra característica e fala outras coisas e pensa diferente de mim, às vezes radicalmente diferente, mas isso serve de aprendizado para quem está assistindo, para quem está, né, vendo a gente. Isso é importante, cara, o crescimento de todo mundo, sabe? No futebol, como eu falei, não existe o errado, né? Então você consegue aprender com todos, né? Você vai pescando de cada um ali, uma característica ou outra, pô, isso aqui é legal pra mim, isso aqui não é, vai juntando, você vai se formando como um profissional, né? Quase que um personagem profissional, né? Mas A gente, nós treinadores de futebol, profissionais do futebol, nós temos que separar as coisas, né? Eu sou um cara enérgico no campo, no meu treino, e sou um cara completamente equilibrado, não que eu seja desequilibrado no campo, mas uma pessoa completamente mais comedida, assim, uma pessoa mais calma, mais quieta na minha casa, entende? Então a gente acaba pescando a característica de alguns, como eu pesco a do Simeone, algumas coisas dele, que eu li o livro dele, né, sobre liderança, né, algumas histórias dele que eu escutei lá na Espanha, e Guardiola e Klopp, tu vai pegando as referências e vai pescando uma característica ou outra de alguém, né, para ajudar em prol, é sempre em prol dos atletas, né? E é isso. Mas, cara, feliz. Vou falar essa frase de novo porque ela entrou na minha mente e nunca mais saiu. Eu escutei ela do Bruno Perini, esqueci, não sei se é Seneca ou o filósofo, que ele fala que o conhecimento está disperso pela sociedade. Então, toda vez que eu trago alguém aqui, eu adquiro mais conhecimento. Toda vez que eu trago alguém aqui, eu adquiro mais conhecimento. Então, te agradeço demais. Valeu. Obrigadão. Galera do Floresta valeu, aí, abração. Vamos marcar uma resenha lá no Floresta aí, tô tentando ver com o meu amigo aqui, David, pra gente tentar fazer um desafio lá no Floresta lá. Quem sabe vai sair, Ronaldo. Vou tentar marcar com você aí. Ronaldo. Mas tamo junto. Samir, feliz demais de tê-lo aqui de volta. Tá se recuperando aí. E é isso aí. Se você gostou do nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal. Se você não gostou, se inscreve também. Fica assistindo pra começar a gostar. Samir? Se não gostou, dá um dislike. Dá dislike não. Mano. Dá um dislike, Não. engaja do mesmo jeito. Engaja, mas não dá não. Mas é isso aí. Tamo junto. Sim. Tá no bid, tá legal. E vamos pra próxima. Valeu. Agora vamos comer pizza, hein? Valeu.